Bom, então vamos lá. Dica número 31. Executar os exercícios com perfeição. Então, várias coisas são extremamente importantes para você executar o exercício. Então, a postura, o grau de inclinação adequado, o movimento, entre várias outras questões. E isso vai fazer com que você obtenha mais hipertrofia, obtenha mais força e, consequentemente, reduza os riscos de lesões. E aproveitando, eu tenho uma série que se chama Série Execução Perfeita. É a série número 1 do Brasil que mais tem vídeos de execução perfeita de exercícios, já chega a um total de mais de 140. E também é a série que tem mais detalhes em cada vídeo sobre cada exercício, cada execução, dicas de alta performance, dicas para você prevenir lesões. Então, sempre quando tiver qualquer dúvida, lembra sempre de procurar Dan Champions mais o tema. Então, por exemplo, que você tenha dúvida em como fazer o agachamento livre de forma perfeita. Dan Champions, agachamento livre. Confere lá que os vídeos estão sensacionais. 32. Se a sua academia tiver máquinas boas, máquinas excepcionais, procure utilizar em 60% do seu treino máquinas e 40% peso livre. E isso vai te levar a 3 benefícios. Primeiro deles, você vai conseguir ativar mais a musculatura durante os exercícios. Segunda vantagem, como a maioria das máquinas são guiadas, então você não vai precisar de recrutar a capacidade de equilíbrio. Logo, você vai conseguir colocar mais carga. Isso também favorece para melhores resultados de hipertrofia e força. E a terceira vantagem é que você vai reduzir os riscos de lesões. Porque como essas máquinas têm uma ergonomia perfeita, então não tem como você, entre aspas, fazer o movimento errado. Mas, conforme eu falei, 40% do seu treino faça com exercício livre. Porque também tem vantagens você fazer com exercício livre. Exatamente por você recrutar mais a capacidade de equilíbrio, você consegue ativar algumas fibras e ou porções do músculo diferentes. E também pela grande variabilidade de exercícios, que é uma coisa muito importante na musculação. Eu já vou te passar a dica número 33, mas antes deixe-me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistar os seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. E entre essas 55 dicas que eu estou passando e irei passar para você, tem uma dica especial, e essa dica é uma incrível elaboração e precisão de treino. Então aguarde e vocês verão isso no vídeo. Dica número 33, conexão mente-músculo. O que seria isso? Durante o treino, você não deve se preocupar tanto, ou melhor dizendo, apenas em executar o movimento, olhar como é que está a sua postura no espelho. Isso também é importante, mas você deve jogar bastante foco, concentração no músculo-alvo que você está treinando. Então, suponhamos que você esteja fazendo uma rosca direta. Você deve pensar e focar na contração do músculo. Inclusive, você pode estar olhando para ele. Isso já foi comprovado através de estudos científicos que a conexão mente-músculo aumenta a ativação muscular, consequentemente você tem melhores resultados da hipertrofia e ganho de força. Então, além de você pensar, você também pode estar olhando a musculatura contraindo e com isso você conseguir fazer com que ela contraia ainda mais. E isso é conexão mente-músculo. Então é extremamente importante que você esteja focado com o pensamento e intenção direcionado para o músculo-alvo que você está treinando. 34. Não conversar durante o treino e também não usar o celular, pois isso irá fazer com que aumente muito o seu tempo de descanso. E se você ultrapassa o tempo necessário no tempo de descanso para o seu treino, isso fará com que o músculo esfrie e aí você tenha menos performance, menos resultado de hipertrofia e ganho de força. E também isso irá atrapalhar com que você consiga aplicar a conexão mente-músculo que eu acabei de falar para você. Pessoal, e eu entendo que pode ser frustrante treinar duro e não ver resultados, mas isso se deve ao fato de você não conhecer a grande maioria das dicas que eu estou passando aqui para você, ou até mesmo nenhuma delas. É absolutamente imprescindível você incluir essas 55 dicas no seu treino se você quer realmente o máximo de hipertrofia e o máximo de alta performance. 35. A dica que eu vou dar agora vai ao encontro da dica anterior. Em vez de você ficar conversando durante o exercício, você pode usar uma estratégia que vai te ajudar nisso, além de te ajudar também a aplicar a conexão mente-músculo. E a estratégia é você ouvir música durante todo o treino. Preferencialmente, use aqueles fones maiores que eles conseguem isolar os ruídos e sons externos e você consegue focar ainda mais na música que você está ouvindo.
E isso já foi comprovado cientificamente que a música durante o treino, ela vai te ajudar imensamente a você conseguir focar mais no treino e com isso também não vai se distrair com as pessoas que estão na academia, né? Conversas paralelas, etc. Mas tem um detalhe, você tem que escolher uma música que vai ao encontro da atividade que você está fazendo. Ou seja, os estudos comprovam que músicas como eletrônico, rock, rap, black music, né? Essas músicas, como elas são músicas bastante agitadas, com batidas mais fortes, isso vai fazer com que você faça um treino cada vez mais focado e com isso cada vez mais intenso. 36. Usar calçado adequado nos exercícios de, por exemplo, agachamento livre, leg press, entre outros, levantamento de terra. E o porquê disso? Quando você usa um tênis de passeio, por ele ser mais alto e principalmente por ele ter amortecimento, você perde a estabilidade lateral e com isso fica mais difícil de você executar o exercício e principalmente pensando na questão da segurança, porque depois você pode ter uma torção de pé, né? E também esses tênis de passeio, eles têm geralmente o bico mais levantado. E aí quando você está fazendo, por exemplo, o agachamento livre, a tendência é que você, principalmente na fase concêntrica, quando você está subindo, você acabe tirando o calcanhar do solo. Então tem que ser um tênis mais baixo, solado, ou sem amortecimento e preferencialmente com o bico do tênis não muito levantado. E aí, aproveitando que eu estou falando disso, vou mostrar aqui para vocês um tênis sensacional para você fazer treino de pernas, ter ótima estabilidade e segurança, além de ficar super chique durante os treinos. E eu quero apresentar para vocês essa botinha da marca Rockfit, olha só que legal. Vocês podem ver que o solado dela é mais fino, ela não tem um bico muito elevado, e o legal dessa aqui, que ela é de couro, né? Couro, toda camuflada. E pessoal, se vocês vão comprar qualquer tênis para vocês irem para academia, que seja de couro principalmente, porque a durabilidade é bem maior, ele custa R$1.000, R$1.500, né? Então imagina um tênis que consegue reunir beleza, segurança e durabilidade por um preço infinitamente menor do que marcas como Nike, Adidas, entre outras. Então esse tênis da Rockfit, por exemplo, ele custa na média de R$300, podendo durar aí 4, 5, 6 anos ou mais. Então, um excelente custo-benefício, você pode usar inclusive para passear também, né? Mas preferencialmente você vai usar nos treinos porque ele não tem amortecimento, exatamente para você ter mais estabilidade. E lá no site da Rockfit você vai encontrar todos os modelos de cores, são um total de mais de 100 modelos de cores, então é muita opção para você, tá? Tem também cano baixo, tem a versão apenas tênis, né? E além desse que é um cano mais alto, tem uns que são mais altos ainda, então agrada a todos os gostos. Eu vou deixar aqui na descrição o site da Rockfit e lá você vai poder conferir todos os modelos. Dica número 37. Meditação durante 5 minutos antes do treino. É impressionante como uma técnica simples que dura apenas 5 minutos que você fará antes do treino pode te ajudar a fazer um treino com muito mais intensidade, com muito mais foco, com muito mais energia e consequentemente ativar mais a musculatura e ter melhores resultados de hipertrofia e força. Pois o que acontece? Muitas vezes você vai treinar depois do trabalho, enfim, depois de atividades cansativas e tal, e aí você vai fazer o treino com a mente nos problemas que você teve durante o dia, ou saindo da academia você vai ter que passar não sei aonde, no supermercado, ou você vai pensar que no dia seguinte vai ter que acordar cedo, vai ter que entregar aquele relatório para o seu supervisor, enfim, entre várias outras coisas. Isso faz com que você perca o foco do treino, e aí você não consegue direcionar tanta energia, tanto empenho, de acordo com cada exercício. Então você, fazendo a meditação, vai fazer com que você limpe os seus pensamentos, você não fique pensando em nada que não seja o treino, e aí durante o treino você também vai conseguir focar mais nos seus alvos. Inclusive, conforme a dica que eu dei anteriormente, é a conexão mente-músculo. Então, principalmente nos dias que você está estressado, está com problema, está pensando em qualquer coisa que não seja o treino e já chegou na academia, você utiliza essa técnica e vocês vão observar que o treino de vocês vai ser muito diferente, vai ser muito melhor. Ah, pessoal, e essa dica que eu acabei de dar para vocês, juntamente com as 6 próximas, elas são extremamente importantes para vocês utilizarem antes do treino. 38. Aquecimento global antes do treino. O que seria aquecimento global? Então, por exemplo, quando você vai fazer esteira, bicicleta, elíptica ou escada,
você aquece o corpo por inteiro. E é muito importante você utilizar esse aquecimento, que pode ser apenas de 5 a 10 minutos, principalmente em dias frios, tá? Em dias frios pode ser de 10 a 15. E o porquê disso? Além de você evitar com que você tenha lesões, porque você já vai iniciar o primeiro exercício bem aquecido, isso vai fazer com que você tenha uma melhor performance. Pois quando você vai fazer o primeiro exercício sem esse aquecimento, a impressão que você vai ter é que esse primeiro exercício não rendeu muito, né? Você vai começar a sentir um melhor desempenho e performance a partir do segundo ou terceiro exercício. Então, se você já faz o aquecimento global antes, você já entra no primeiro treino com tudo e vai ter uma ótima performance, além de evitar lesões. 39. Alongamento antes, durante e após o treino. Você alongando antes do treino, você vai evitar com que você tenha lesões e também você vai conseguir trabalhar com maior amplitude de movimento. Trabalhando com maior amplitude de movimento, além de ajudar você a obter mais hipertrofia, também ajuda a você a obter mais força, além de evitar o encurtamento muscular. Durante e após o treino, vai fazer com que você aumente as microlesões musculares, que são tão importantes para obter hipertrofia, e também o ganho de força. Eu já vou passar para vocês a próxima dica, que é a número 40, mas antes deixa eu perguntar, está gostando desse vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal para você ter acesso a conteúdos como esse aqui, que possam lhe ajudar a chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e obviamente prevenir lesões. E com isso conquistar a tão sonhada hipertrofia, ganho de força e alta performance. Dica número 40. Faça exercício de mobilidade antes do treino, principalmente se necessário. Então, se você tem baixa mobilidade, seja em membros superiores, independente se é braço, se é dorsal, peitoral ou membros inferiores, exercício de mobilidade vai te ajudar muito a você conseguir trabalhar os exercícios de uma forma mais segura, com mais amplitude e com isso ter melhor rendimento. Principalmente quando for um treino de quadríceps e glúteo, que exercícios como agachamento, levantamento terra, entre outros, exigem bastante mobilidade. 41. Exercício de flexibilidade antes do treino, se necessário. Então, se você tem, por exemplo, encurtamento muscular em determinado músculo, é muito importante que você faça esses exercícios específicos de flexibilidade, pois irá ajudar aumentando a flexibilidade com que você evite o encurtamento muscular e com isso, né, em termos de estética, não fique tão legal. Também evita com que você tenha lesões, né, porque quem tem encurtamento muscular, quando vai trabalhar com um pouco mais de amplitude, é aí que pode ocorrer a lesão. Além disso, você irá conseguir trabalhar os exercícios com mais amplitude de movimento. E, conforme eu já falei para vocês, quando você trabalha com mais amplitude de movimento, você consegue melhores resultados para hipertrofia muscular e força. E você deve fazer esses exercícios de flexibilidade nos dias em que você não vai treinar essa musculatura. Então, vamos supor que você tenha baixa flexibilidade no bíceps. Então, hoje é o seu treino de bíceps. Você não vai fazer o exercício antes do seu treino de hoje. Amanhã, que você não vai treinar bíceps, ou depois de amanhã, você vai fazer esse ou alguns exercícios de flexibilidade antes do seu treino. Vamos supor que amanhã é seu treino de peitoral, enfim, outros movimentos musculares. Porque se você fizer antes do treino do músculo-alvo, ou seja, se você tem baixo encurtamento no bíceps e você vai fazer antes do treino, vai atrapalhar muito a sua performance durante o treino, você vai perder força e também pode, inclusive, gerar lesão. 42. Faça 2 séries de aquecimento específico, ou também conhecido como aquecimento localizado. Como que funciona? Então vamos supor que hoje é o seu treino de peitoral. Você vai fazer 2 séries de aquecimento, de 20 repetições na média. Essas 2 séries vão fazer com que você leve mais sangue para a musculatura-alvo que você vai treinar. E com isso, além de aumentar a sua performance durante as primeiras séries, também vai fazer com que você evite lesões na musculatura e também você irá promover uma lubrificação da articulação, ou seja, tendões e ligamentos. E com isso você também irá prevenir lesões nos tendões e ligamentos. 43. 2 séries de progressão de carga. Como que seriam essas 2 séries de progressão de carga? Após você fazer as 2 séries de aquecimento da musculatura, conforme eu falei anteriormente, você vai fazer o quê? Mas isso, se caso você fizer com carga pesada, vamos supor que o seu treino é 4 de 10, 4 de 8, 4 de 6, ou 10, 10, 8, 8, 10, 10, 8, 6, enfim, que você vai colocar uma carga mais elevada. Você vai fazer o seguinte, você irá fazer na média de 70% da carga que você iria fazer a primeira série, apenas 6 repetições. Então vamos supor que você vai fazer 8, 10 repetições de supino, tá? Essa progressão de carga, essa primeira série, você vai fazer na média de 6 repetições, 70% de intensidade. Ou seja, você não vai até a falha e não vai colocar a carga que você faria a primeira série.
Aí depois você vai fazer a segunda série de progressão de carga. Você aumenta um pouquinho mais a intensidade de carga, ou seja, você vai colocar 80%. Também faz na média de umas 6 repetições. Aí sim você vai estar 100% preparado para evitar lesão e já começar com alta performance na primeira série, que é a que você vai fazer com 100% de carga do número de repetições que você escolheu. Mais duas coisas importantes. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. Deixe o seu like e ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação.